Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria. Esse é o canal Subir na Montanha. Palavras de vida eterna. O pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. A palavra deste evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. É a continuação do evangelho de ontem, que você assistiu aqui no nosso canal Subir na Montanha, deixou seu like. Se você não assistiu, assista. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Que Deus te abençoe e se inscreva no canal. Amém? Vamos à leitura do evangelho desse dia, desta quarta-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus: antes disso tudo, porém, vos prenderão e perseguirão, vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. Será ocasião para dardes testemunho. Determinai, não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós matarão, sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas nenhum só fio da sua cabeça cairá. Por vossa perseverança salvareis a vossa vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de ontem, Jesus falava dos sinais dos fins dos tempos, os sinais que antecederão a sua segunda vinda gloriosa. E ontem nós comentávamos que se ou Jesus volta na sua segunda vinda gloriosa durante o nosso presente momento de vida, durante a nossa vida aqui, nós visualizamos, nós testemunhamos, nós nos encontremos com Jesus na sua segunda vinda gloriosa, ou então nós iremos a Ele pela morte. O fato é, caso Jesus volte na sua segunda vinda gloriosa no nosso tempo de vida, ou caso nós morramos, nós nos encontraremos com o Senhor e seremos julgados. E o Senhor há de determinar onde nós passaremos a eternidade. Ou melhor, não é o Senhor que vai determinar onde nós passaremos a eternidade. A nossa vida presente nesse mundo vai determinar onde nós passaremos a eternidade. Se no céu ou no inferno. Se lá embaixo, no abismo, ou lá em cima, no alto da montanha. Queridos, mas uma coisa que a gente precisa observar. Os santos sempre nos ensinaram, ninguém vai ao céu sozinho e ninguém vai ao inferno sozinho. As pessoas que se precipitam no inferno sempre arrastam atrás de si uma multidão de pessoas para o inferno. E da mesma forma, os santos, aqueles que se salvam, aqueles que vão viver, vão morar com Jesus eternamente no alto da montanha, quando sobem a montanha, sempre arrastam atrás de si uma multidão de pessoas. Ou a pessoa se perde, ou a pessoa se salva, ou a pessoa vai ao céu ou ao inferno. Ninguém vai ao inferno sozinho. Ninguém vai ao céu sozinho. E o evangelho de hoje é sobre isso. Não sei se você percebeu. Mas olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 13. Depois Jesus vai dizer de diversos sofrimentos pelos quais, diversas provações pelos quais os eleitos passarão. Jesus vai dizer, será a ocasião para dardes testemunho. E no último versículo desse evangelho de hoje, no versículo 19, Jesus vai dizer, por vossa perseverança salvareis a vossa vida. Em outras traduções, vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, olha que interessante. Aquele que perseverar até o fim será salvo fazendo o quê? Perseverando de que forma? Será ocasião para dares testemunho. Precisamos ser testemunhos vivos do evangelho. A palavra Marte significa testemunha. Semana passada eu fui ao convento aqui da nossa diocese com o Carmelo de Tremembé e conversando com a madre, a superiora do Carmelo, nós falávamos sobre o martírio. E conversávamos sobre o martírio branco e o martírio vermelho, que todo santo é um mártir. Seja ele mártir branco, ou seja, aquele que suporta com paciência as cruzes do dia a dia, e por meio do suportar com paciência as cruzes do dia a dia, ele dá testemunho do céu.
Ele aponta o céu para as pessoas e por meio desse testemunho, por meio da sua perseverança, suportando os sofrimentos do dia a dia, carregando a cruz atrás de Jesus, como o próprio Jesus disse, aquele que quer me seguir, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mártir branco é aquele que carrega no dia a dia, durante toda a sua vida, as cruzes do dia a dia, sem murmurar, sem reclamar, com paciência, rumo ao alto da montanha. E assim ele aponta o alto da montanha. Ele mostra para todos os homens que vivem do lado dele, vivem em torno dele, que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos há de ser manifestada, como disse o próprio São Paulo. E o mártir vermelho é aquele que derrama literalmente o sangue por Cristo. E assim testemunha que o amor a Deus e que o reino dos céus é muito mais importante que até mesmo que essa própria vida, derramando o seu sangue. Essa é a história de todos aqueles que se salvam. E se você quer se salvar, se você quer viver com Jesus no alto da montanha, essa precisa ser também a sua história. São Maximiliano Maria Kolbe, mártir da caridade, que morreu num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, sacerdote polonês canonizado por São João Paulo II, durante toda a sua provação, durante todo o tempo que ele esteve no campo de concentração de Auschwitz, em que ele era surrado, em que ele passava fome, em que ele passava frio, em que ele passava indigência, todos aqueles que estavam ali no campo de concentração e sobreviveram e viram o sofrimento de São Maximiliano, desde o dia que ele chegou no campo de Auschwitz, todos os sofrimentos, toda a fome, a indigência, as torturas e etc., até o dia que ele morreu, mártir, trocando a sua vida pela vida de um outro sargento, de um sargento que seria morto. Ele se ofereceu para morrer no lugar desse sargento e morreu mártir da caridade. Durante todo esse tempo em que São Maximiliano esteve no campo de concentração de Auschwitz, as pessoas que sobreviveram e testemunharam a vida de São Maximiliano disseram que nunca, em momento algum, ouviram reclamar, ouviram murmurar ou ouviram se lamentar, mas que em todos os momentos ele sempre suportou com paciência os sofrimentos, testemunhando a Cristo. São Maximiliano é um mártir vermelho porque morreu por Cristo, mas também São Maximiliano é um mártir branco porque carregou com paciência os seus sofrimentos rumo ao alto da montanha. Sabe por que São Maximiliano não se desesperava no campo de Auschwitz? Porque os olhos dele não estavam naquele campo de concentração. Os olhos dele estavam lá acima das nuvens. Os olhos de São Maximiliano estavam lá no alto da montanha. Ele tinha um objetivo e ele se salvou. E com certeza, ele arrastou uma multidão para o céu. No céu tem um lugar reservado para você, um lugar com o seu nome. Que você ocupe esse lugar. E para ocupar esse lugar, será a ocasião para dar testemunho. Os sofrimentos da sua vida, seja quais forem, pequenos ou grandes, seja quais forem os sofrimentos, ofereça tudo a Jesus com amor. E diz: Senhor, por amor eu suporto essa cruz, para que por meio dessa cruz eu possa chegar ao alto da montanha. Como? Perseverando até o fim, nessa atitude de amor a Deus. Nessa atitude, perseverando até o fim, nessa atitude de olhos voltados para o céu, de corações ao alto, de corações ao alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.